Meu Deus, hein? Uau! Aí tem alguém? É uma luta para orar, né? Que as crianças mantenham, né, isso. Porque quando cresce, fica tão esquisito, né, gente? Não são todos, tá? João Marcos, João Renato. Eu olhei ali, mas tem uns... A Mariana também, não é nada esquisita. Tá? Lucas capítulo 19, 41 a 48. Ai, ai, que bênção. Nós cantamos o hino e não foi de coincidência, não. Foi de propósito. Saudando a Jesus como Rei. É uma forma da gente reviver, dramatizar aquilo que estava acontecendo com Jesus nessa sua última semana aqui na terra. Amanhã não comece bem a semana, eu vou falar em um verso no capítulo 15 de João, e eu chamei a atenção na minha gravação, na minha mensagem, que João, por exemplo, é o evangelista que dos versos 13 a 21, ele se dedica à última semana de Jesus. Lucas vai dedicar os capítulos 19 a 24. No domingo passado eu dei para vocês aqui um cronograma. No domingo, Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. No dia seguinte, na segunda-feira, ele purifica o templo. O texto que a gente vai estar vendo hoje. E aí está também em Marcos, capítulo 11. Na terça-feira, Jesus é desafiado em sua autoridade. Vai ser a mensagem do domingo que vem, se Jesus não voltar. E Jesus aproveita também nessa terça-feira para novamente falar acerca da destruição de Jerusalém. Algo que aconteceu 40 anos depois desta fala. Também foi nessa terça-feira que Maria, recebendo Jesus em casa, em Betânia, ela e Marta e Lázaro, mas ela num gesto, eu vou usar essa palavra, um gesto extravagante, fora do normal, fora do convencional, unge a Jesus em gratidão e adoração. Na quarta-feira daquela semana, na surdina da traição, Judas negocia com os líderes judeus para trair Jesus. E dali em diante, então, você sabe o que vai acontecer na quinta, na ceia, a última ceia de Jesus. Na madrugada ele é preso, logo de manhã ele é julgado e é crucificado às 9 horas da manhã e morre ao meio-dia da sexta-feira. É interessante como que o rei Jesus chega na cidade de Jerusalém e ele é ovacionado. Mantos e folhas de oliveira são postados ao seu caminho. Ele vem montado no jumentinho para dizer de que o seu reinado seria de paz. Porque se fosse de guerra, ele estaria num alazão, cavalo de guerra. Ele era um rei diferente. Um rei humilde. Ronaldo Lidório escreveu um artigo que ele disse que humildade não é apenas agir de forma humilde, mas é ter um coração humilde.
É isso que a gente aprende em Jesus. Ter um coração encharcado de humildade. Mas não passa muito tempo, queridão e queridona, para Jesus ter certeza de que aquela multidão que o ovacionou e que o recebeu de maneira tão efusiva, não estava entendendo acerca da sua missão. Em outras palavras, olhe para mim, aquele povo queria guerra. Aquele povo queria uma tomada de poder. Queria Jesus como que liderando uma insurreição nacional. Queriam Jesus tomando o poder político da época. Por isso que a expressão Hosana, filho de Davi, essa expressão filho de Davi, nos lábios daquela multidão, significava um título nacionalista e com caráter revolucionário. Daí então, Jesus se recolhe ao final daquele domingo, que por tradição a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, se recolhe, quem sabe volta para Betânia, ficava em torno de 3 quilômetros de Jerusalém, e no dia seguinte, ele está de volta em Jerusalém para 2 atos como rei. Primeiro, o choro. Depois, a denúncia. Esses 2 atos não foram apenas atos pontuais, circunscritos àquele tempo na história. Até hoje, o choro de Jesus e a denúncia que Jesus fez por aquela ocasião ainda bate forte aqui, no coração da gente. É só você ler o texto comigo, que você vai entender. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Deus, esse é o rei que tem domínio sobre a nossa vida, o rei que até hoje chora por conta da incredulidade de tantos que estão em nossa volta, o rei que tem denunciado uma religião de aparência, um culto sem frutos, marcado pela margem de lucro.
e não por um coração rendido. Deus, por favor, fale ao nosso coração nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus, dando um clique aí, meu queridão. Jesus, o nosso rei, chora pela incredulidade do povo e denuncia a perversão da fé dos crentes. Olhe para mim, porque esses dois grupos estão identificados aqui. Primeiro, a incredulidade do povo. E depois, a perversão da fé dos crentes. A divisão é fácil, você já deve ter identificado aí, 41 a 44, o choro. 45 a 48, a denúncia. Dando um clique no ponto 1, o choro. Foi uma rota muito interessante que Jesus traçou. No capítulo 9, só de Lucas, 9:51, Lucas vai dizer de que aconteceu que ao se completar os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para onde? Para Jerusalém. Jesus está certo, e do capítulo 9 a 19, Lucas faz questão de registrar o seu diário, o diário de viagem de Jesus. E ele manifestou no seu semblante uma firme resolução. Eu vou para Jerusalém. Queridão, queridona, coloque uma coisa na sua cabeça. Em nenhum momento Jesus titubeou a respeito da sua missão. Metade do seu ministério ele estava sozinho. Você que está acompanhando as mensagens dos discípulos, já me ouviu explicar isso. Os discípulos só conviveram com Jesus 1 ano e meio. A outra metade do ministério de Jesus, de 3 anos, ele estava sozinho. Mas ele tinha no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Ele sabia, desde o início, desde quando ele era bebê, no colo de Maria, desde quando ele era ainda um serzinho, no ventre de Maria, já havia a sua consciência messiânica. Por que eu estou reforçando isso? Gente, paz, meus amados. E eu não recrimino pela dúvida, muito pelo contrário. Eu até o admirei mais. Um aluno que eu tenho de seminário teve a audácia de argumentar comigo numa aula sobre cristologia, dizendo o seguinte: nós sabemos, mediante estudos, eu que coloquei essa fala como dúvida, porque ele colocou como certeza, né? Nós sabemos por estudos que Jesus, até os 30 anos de idade, ele não tinha consciência do seu ministério. Ele só se tornou Cristo, na sua perspectiva ministerial, após os 30 anos. Eu falei, meu querido, para. Isso é uma heresia gravíssima. Gravíssima. Porque Jesus é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, desde o início. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, ele já era. Ele tomou forma humana no ventre de Maria, mas enquanto esteve entre nós, ele governava o universo. Enquanto ele mamava no seio de Maria, ele governava as estrelas. Aí usei de empolgação, ele esbugalhou o olho. Falei, Nada disso de 30 anos. O que aconteceu com 30 anos era de que, pela história judaica, ninguém poderia ser mestre, rabi, com menos de 30 anos. Se nós fôssemos aqui uma sinagoga, eu não poderia ter sido pastor de vocês com 19 anos de idade, por exemplo. Porque na tradição judaica você só pode ensinar
a partir dos 30. Foi apenas isso. Então Jesus, amados, em todo o tempo sabia, mas teve um determinado momento do seu ministério em que ele manifesta no seu semblante essa firme resolução. O texto não diz que ele teve, ele manifestou. Só manifesta aquilo que se tem. Em Lucas 19, Jesus está continuando a sua caminhada, mas ele está perto de Jerusalém. Na mensagem do domingo passado, eu disse, Jesus prossegue sua viagem a Jerusalém. Versículo 28. Até que ele chega. E montado em um jumentinho, ele é aclamado como rei. Mas aí, queridão, queridona, versículo 41. No dia seguinte, só para a gente ter uma ideia, foi no dia seguinte, ele volta à cidade e vê a cidade. Arlindo, Darcy, o que é que Jesus, qual seria a atitude de Jesus ao ver a cidade de Angra? Todas as suas desigualdades, todas as suas iniquidades, porque, amados, há um espírito do mal nas cidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um amor especial de Deus pelas cidades. Então toda cidade vive num conflito, num confronto de poderes. Eu era novinho lá no seminário e eu só vi uma palestra, um livro do Robert Lincoln, nunca me esqueci, acerca da cidade. Como que a cidade, ela recebe essa batalha entre Deus e o diabo. E era muito claro, porque eram os anos 90, na cidade do Rio de Janeiro. É o mesmo que Jesus viu em Jerusalém. Ele viu esse conflito, Max. Ele viu esse campo minado. Ele viu Satanás pleiteando almas de mulheres, de homens, pervertendo crianças, trazendo abuso, violência, corrupção, as elites da cidade, o som da cidade, o cheiro da cidade. E ele chora. Ele chora. Jesus chorou por Jerusalém. E o verbo para chorar aqui significa que ele não somente verteu lágrimas, mas ele foi tomado de um forte lamento. A ideia aqui que é como alguém que está lamentando em dor e aflição por algo significativo. É um choro em voz alta. É um dilúvio de lágrimas. Ele chora não por si mesmo, mas pelos impenitentes, os incrédulos daquela cidade. Jesus chora por mim, chora por você, chora por nós. Em Lucas 23, 28, um grupo de mulheres se achega diante de Jesus chorando. E Jesus olha para elas e fala: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus chorou por aquela cidade porque ele tinha certeza, presta atenção, que aquela cidade o rejeitaria. Que aquele povo o crucificaria. Crucifica-o, crucifica-o e solte Barrabás. Para de pensar que Jesus chorou porque o que ele ia sofrer na cruz. Ele não estava pensando nas dores que ele iria sofrer. Ele estava pensando que a despeito de tudo que ele estava fazendo. Se segura na cadeira. A despeito de tudo que ele estava fazendo,
a maioria da população mundial de todos os tempos o rejeitaria. Porque largo é o caminho, largo e espaçoso. Larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos os que vão entrar por ela. Jesus chora. Por 3 ocasiões Jesus chorou. Pela morte de Lázaro, no Getsêmani, e ao ver aquela cidade, Jerusalém. E aí Jesus faz um trocadilho com a palavra. Jerusalém significa cidade da paz. Ele sabia de que a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, o chama de príncipe da paz. Então ele faz o trocadilho. Versículo 42. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Queridão, queridona, não sei, você me permite ser direto nessa minha observação? É como se Jesus dissesse o seguinte: eu estou aqui para trazer paz, mas vocês não querem. É o mesmo quando Jesus vai orar e chorar por Jerusalém. Isso também foi registrado, né, por Mateus, em que ele chega e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Capítulo 13, versículo 35 e 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas. Mas grifem na sua Bíblia: mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Que é o que aconteceu nessa passagem. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, embora fosse a cidade dos escribas, dos mestres, a cidade de Davi, embora Davi tivesse nascido em Belém, Jerusalém era considerada cidade de Davi, porque foi a capital que ele conquistou. Embora todos os testemunhos, olhe para mim, amados, todos os testemunhos, todas as mensagens, aquela cidade estava perecendo, porque não queria conhecer a Deus. Eles odiaram o verdadeiro conhecimento, não escolheram temer o Senhor. A cidade desprezou a palavra de Deus, se entregou a uma obstinada incredulidade, preferiram morrer em trevas do que aceitar a luz do Filho de Deus. Será que isso tem alguma semelhança com os nossos dias, amados? Não adianta, amados. Ontem teve marcha para Jesus no Rio, eventos como que tivemos em nossa cidade, púlpitos expondo a palavra de Deus em uma tradição ou outra, em um estilo ou outro, não vem ao caso, mas pregando e anunciando a salvação em Jesus Cristo. Obreiros fiéis pregando nos cantos, nas ruas, nas esquinas, nas praças. O testemunho da palavra de Deus, amados, varrendo essa nossa cidade,
esse nosso estado, essa nossa nação, quiçá o mundo. Mas mesmo assim, há uma credulidade tal que eu ainda posso, quando eu me concentro, ainda posso ouvir os soluços de lamento do nosso Redentor. A incredulidade, amados, a incredulidade de todo o mundo ocidental, cujas bases de desenvolvimento filosófico, econômico, político, social foram alicerçados nos valores do cristianismo. E hoje, pura e simplesmente, o Ocidente está fazendo o quê? Voltando as costas, dando as costas para o Evangelho. Daí, queridão e queridona, se segura aí. A condenação virá. Jesus aqui está anunciando aquilo que iria acontecer, como eu já disse, cerca de 40 anos depois, virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Preste atenção aqui, essa promessa se cumpriu pontualmente no ano 70, pelas tropas do general Tito, romano, cercando Jerusalém, 3 anos de cerco, mortandade. Flávio Josefo fala de 1.100.000 pessoas mortas. Mas no sentido pontual. Porque Fernanda, no sentido pleno, essa profecia ainda vai se cumprir. E tudo que vemos, amados, no mundo, a beleza de Angra dos Reis, a beleza que cantamos, ou cantar tua beleza, ó Angra dos Reis, toda a nossa cidade, as nossas cidades, como que num grande filme, como o Apocalipse, e é importante irmos para a Bíblia para sabermos precisamente o que vai acontecer. O sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, 25. Queridão, queridona, não é para trazer medo. Isso daqui não é, o pastor está sendo, é sensacionalista. Não, é palavra de Deus. A igreja será arrebatada. Guerras e rumores de guerras em todo o mundo. A iniquidade deste mundo vai aumentar tanto, amados, que já estamos vivendo isso. O mal é chamado de bem, usando a expressão do profeta Isaías. E o bem é chamado de mal. O que é dia é trevas, e o que é trevas é luz. O que é homem é mulher, o que é mulher é homem. Gatunos, travestidos de autoridades políticas, desviando dinheiro de merenda, da saúde, da educação, para seus gastos e recatos pessoais. Uma sociedade sem valores, usando a expressão de John MacArthur, uma sociedade sem pecado, onde tudo é permitido. Esse texto aqui, Jesus está citando Jeremias 6. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas ao redor e cada um apresentará no seu devido lugar. Prepare a guerra contra ela. Levanta-se, vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levanta-se, vamos atacar de noite e destruir suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores, construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que a ser punida. Só há opressão no meio dela.
Vou citar novamente Flávio Josefo, porque ele foi testemunha ocular, embora o seu posicionamento seja pró-Roma, porque ele foi um desertor, ele era um general judeu que bandeou para o outro lado. Mas até hoje o relato dele, pelo menos, serve de indicação. Vou repetir o meu jargão, mas é porque é verdade, você segura aí. Enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade, Josefo, por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, Danilo, crianças e idosos, leigos e sacerdotes, igualmente foram massacrados. O imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente, que fossem deixadas somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circunda a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes ao local não conseguiam acreditar que a cidade fora um dia habitada. Não deixarão pedra sobre pedra. Jesus mais tarde vai dizer isso, e Lucas registra no capítulo 21, 20 e 24. Quando, porém, vocês virem, e eu vou reforçar, pontualmente isso foi cumprido no ano 70, mas plenamente vai ser cumprido na vinda do Senhor Jesus, hein? Quando, porém, vocês virem Jerusalém, sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Queridão, queridona, nós não estamos falando de ficção, é realidade. Porque como Isaías vai profetizar no capítulo 57, 21, para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Em Lucas 21, que nós vamos ver, Jesus está visitando o templo, e as pessoas ficam dizendo, vocês estão vendo essas coisas? Admirando a beleza, Jesus diz, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Eu até já me delonguei muito nesse primeiro ponto, porque ela é forte mesmo. 2 Pedro vai dizer, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês deviam ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Aleluia. Mas serão dias de trevas. Não é brincadeira, não. Serão dias de trevas. Que Jesus chega a dizer o seguinte, que se não fossem pelos escolhidos, ninguém sobreviveria. Serão dias abreviados, como estamos vivendo. O choro. Mas Jesus faz uma denúncia, porque você deve estar ouvindo essa mensagem e você quer sair daqui confortável, não quer? Dizendo, não, mas ainda bem que eu sou parte do povo de Deus. Amém, aleluia, amém. Mas olha só, depois entrando no templo,
Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela o covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, e os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Me lembro de Exupéry no Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. O povo era cativado por Jesus. Mas, contudo, porém, entretanto, o que Jesus vê no templo, amados? Comércio. Eles vendiam e compravam. Esse texto é paralelo em Marcos e João e Mateus. Jesus toma uma atitude, amados, que eu não chamaria de impensada, porque eu estou me referindo a Jesus. E me permita a franqueza, isso é uma completa desgraça. Desgraça. O Jesus que em Mateus vai dizer: eu sou maior do que o templo, 12:6. O Jesus que vai dizer de que ele é Senhor até mesmo do sábado, 12:8, Mateus. Ele agora diz: vocês estão pervertendo a minha casa. E Jesus diariamente ensinava no templo. Ele ensinou na terça, na quarta, até no último dia. Os principais sacerdotes, versículo 47, os escribas, os maiorais, procuravam tirar-lhe a vida. Mas, amados, versículo 48 é uma esperança tão grande para mim. É uma esperança tão grande para você. Quando diz que todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. O verbo cativar aqui é inclinar, pender. Todos paravam. Todos estavam atentos. Por quê? Porque a despeito de tudo que está acontecendo nas cidades e nos templos, Deus tem um povo para chamá-lo de seu. Preste atenção nisso. Ele nos convida hoje a fazermos parte deste povo. Deste povo que é cativado por Jesus. Neste povo que é alvo da graça de Jesus. Daí que eu quero fazer rápidas considerações e aplicações para vocês. Primeiro, Jesus tem chorado até os nossos dias pela incredulidade daqueles que são alvos das suas intervenções, mas não querem crer. É verdade. Em 1 João 2, amados, versículo 18, diz: filhinhos, esta é a última hora. E nós estamos vivendo nessa última hora, amados. Depois da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, é a última hora. E João nos alerta de que muitos anticristos, o anticristo vem, e muitos anticristos têm surgido. E os anticristos são aqueles que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Mas João termina no versículo 20, capítulo 2 da primeira carta, dizendo: mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. Queridão, queridona, preste muita atenção nisso. Nós estamos vivendo em um mundo dominado por Satanás. João vai estar dizendo na sua carta: o mundo jaz no maligno. Há um sistema perverso anti-Deus. Há anticristo surgindo. E chegará um tempo que aparecerá o anticristo.
atraindo para si, amados, aqueles que entenderam o cristianismo apenas com a mente, mas não creram com o coração. Por isso que Augusto Nicodemos vai dizer que o maior inimigo de Jesus é o cristianismo. Porque é o cristianismo que não apenas é o maior inimigo de Jesus, ou só é o maior inimigo de Jesus, quando ele deixa de professá-lo como Senhor e Salvador. Hoje nós temos uma parte do cristianismo que nega a morte vicária na cruz pelos nossos pecados. Nós temos uma parte do cristianismo que rejeita a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Nós temos uma parte do cristianismo que usa o seu nome para arrecadar dinheiro, para enriquecimento pessoal ou para a promoção da sua própria glória. Nós temos uma parte do cristianismo que se seculariza, se mundaniza, deixa de ser sal e luz. Vivemos em um mundo, amados, em que precisamos nos posicionar. Saia do muro. Saia do anonimato, do nominalismo. Assume a postura. Seja de Jesus, mas seja por inteiro. Até mesmo porque nós nem vamos ficar considerando muito o mundo de incredulidade que está em nossa volta. Mateus, não se perca nesse ponto. Cristo está fazendo uma limpeza na igreja, hein? Hoje. Precisamos também fazer uma limpeza na casa de Deus, de tudo aquilo que não faz parte do culto ao Senhor. E Jesus está fazendo isso, hein? Ele continua falando que a igreja é dele. A minha casa será chamada casa de oração. Em Mateus capítulo 16 ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja tem nome, tá? O culto que é celebrado numa igreja que tem o nome de Jesus, tem um alvo. E quando a gente não tem isso de maneira muito clara, nós nos pervertemos. Até mesmo porque, se não for pela oração que se faz aqui, esse templo pode vir a se tornar apenas um monumento ao nosso orgulho. O Salmo 93, 5 vai dizer: a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Deixando a última tela, eu quero terminar, amados, de uma forma que eu julgo ser efusiva. E eu lhe peço atenção pelos próximos 5 minutos apenas, eu vou terminar. Mas para exaltar a Jesus. Aquele que chora pela incredulidade das cidades. E aquele que denuncia que se não houver limpeza, pureza e quebrantamento na casa dele, esse lugar aqui não será um lugar de pessoas santas. Será um esconderijo de ladrões. Glorifique comigo. Um dia perguntaram ao famoso historiador H.G. Wells quem mais influenciou e marcou a história. Ele disse: olha, considerando a grandeza de uma personalidade conforme os aspectos históricos, a pessoa de Jesus Cristo está em primeiro lugar. O outro historiador, Kennedy Scott Latourette, disse o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais óbvio se torna que Jesus, por sua influência na história, viveu neste planeta a vida de maior significado para a humanidade. E sua influência parece aumentar mais e mais. Hesse Renan, eu só estou citando historiadores clássicos, disse: na área religiosa, Jesus é a figura mais genial que jamais viveu. Seu brilho é de natureza eterna. O seu reinado jamais acaba.
Ele é único em qualquer sentido. Não pode ser comparado a ninguém. Sem Cristo não se entende a história. H. Benter disse: em meio à história do mundo, encontra-se uma figura, inserida nessa história em todos os seus aspectos, mais do que a tudo sobrepuja. É Jesus Cristo. Ele é completamente diferente. Ele é singular. Ele é o único que podia ousar colocar-se diante de uma multidão hostil e fazer-lhe a pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? A única resposta foi o silêncio da plateia. Uma resposta eloquente. E para terminar, Theo Lima. Jesus não foi daqueles que se destacaram por um certo tempo para depois desaparecerem nas prumas da história. Seu nome não é como daqueles que aparecem em todos os jornais e poucos anos mais tarde jazem no esquecimento. Ele é o primeiro, o Criador deste mundo. Ele é o último. Quando todos tiverem desaparecido, os ídolos e os deuses, as religiões e as ideologias, os grandes pensadores e os que edificaram imponentes obras arquitetônicas ou sufocantes masmorras, quando todos eles tiverem sumido das sacadas de seus palácios, quando tiverem caído de seus pedestais, quando tiverem perdido seus altos postos e tiverem virado pó, esquecidos, sumidos, afundados, quando todo este mundo sucumbir, Jesus existirá para sempre. Você não irá mais encontrar nos deuses, os deuses e os ídolos, os de antigamente, os de hoje. Mas a Jesus você vai encontrar sempre. Porque no final da história está Jesus. Também da história da sua vida. Você pode ficar de pé? Talvez até agora, eu tive essa impressão, eu sei que a gente muitas vezes vem para o culto com tantas preocupações, vãs, é o nosso time jogando, é o boleto do dia 20, que é hoje, e vai ter que ser pago amanhã. Que a gente canta uma canção como a gente cantou aqui, que eu quero chamar o pessoal da música para voltar aqui, por favor. E vamos combinar uma coisa aqui. Eu sei que tem problema técnico, né? Tem coisa assim que não sei o que acontece também, nem vou tentar entender. Mas muitas vezes a nossa alma canta, eu não sei como é que pode ser cantar de Jesus, como se tivesse, sei lá. Tem gente que canta até como bocejando. Ah, Jesus. Nós estamos falando, amados, do homem mais fascinante da história. Nós estamos falando do Filho de Deus encarnado, do Emanuel. Daquele que eu disse para o meu aluno de seminário, e ele esbugalhou o olho, dizendo: ele sempre foi Cristo, ele sempre foi Deus. Nós estamos falando do Redentor, nós estamos falando do amado das nossas almas, nós estamos falando da rosa de Saron, do lírio dos vales. Nós estamos falando de Jesus, amados. O Jesus que chora pela incredulidade do povo e que denuncia a perversão dos crentes nos templos que adoram tudo menos Jesus. Dos crentes que adoram personalidades, amados. Que tem fã-clube de cantor evangélico. Quando já se viu ter fã-clube de cantor evangélico, amados? De gente que é apaixonada por homens, por mulheres. Exalte a Jesus. Mateus, coloca aquela canção, tem que repetir, tem que terminar o culto cantando, mas não é possível que vai cantar meia boca. E nós vamos cantar desse nome de Jesus maravilhoso. Nós vamos até cantar uma vez, e depois nós vamos clamar a Deus, Jesus. Eu sei que o Senhor está chorando por Angra dos Reis, porque ô cidade idólatra, amados,
A idolatria nessa cidade meu Deus do céu, hein? Há uma potestade de idolatria nessa cidade. Difícil o evangelho penetrar. Mas o Senhor está aqui dizendo o seguinte: a partir dos crentes reunidos nos templos, que são chamados casas de oração, eu vou mudar a sorte dessa cidade. Então você vai cantar agora, olha, meu Deus do céu, hein? E vai deixar sua alma falar do Cristo eterno. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Ó, deixa eu palpitar. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Levante mãos santas, povo de Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome Melhorou, de gente. Jesus. E pode melhorar mais ainda. Nós não estamos aqui exaltando homens, amados. Cante ao Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Cante. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Exalte o nome dele. Glorifique o nome dele. Exaltado e glorificado é o Senhor. Exalte a presença dele no meio da igreja. Tu és Rei, tu és Senhor. A glória do Senhor voltou para o templo. Assentado Nós somos no o templo de Deus. trono, à direita do Pai. Ele está estabelecendo Tu seu reinado reinas, sobre nós. Tu reinas, Senhor Exalte. Jesus. Aleluia. Glorifique. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba Você crê vazia agora está. O céu te adora, Cante. proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. Diga pra ele. Diga És pra ele. invencível, És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. vamos tremer esse lugar. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus,
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. O nome de Jesus. De Jesus. Oh, em nome de Jesus nos reunimos. Em seu nome somos enviados para o mundo, para sermos testemunhas em um mundo de incredulidade, um mundo que não quer a paz, um mundo que se prepara para a guerra. Nós somos chamados para sermos instrumentos da paz. Bem-aventurados pacificadores, Mateus 6, Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No que depender de nós, teremos paz com todos os homens. Entraremos e sairemos de lugares desejando a paz do Senhor. Mantenha-nos como igreja atentos, para que nenhuma sorte da ganância nos faça desviar o nosso propósito, que é o propósito daquele que é o dono desta casa. Temos de ser casa de oração. Nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém. Nós estamos aqui para oferecer às pessoas, para dar. Obrigado porque cada avanço nessa igreja, cada melhoria no patrimônio, cada obra missionária, cada sustento de pastor, pastores, funcionários, funcionárias, tudo é feito como oferta ao Senhor. Obrigado porque este lugar não é um lugar de comércio, é um lugar de doação, é um lugar de entrega. Obrigado porque as nossas vidas têm sido impactadas neste lugar. São 31 anos de história, marcando vidas com a vida de Deus. Se porventura alguém entrou aqui nesta noite sem um lugar para congregar,
sem um povo para pertencer. Que eles possam ter visto Jesus aqui. Que através da transmissão da internet eles possam ter alcançado que Jesus é Senhor aqui. Que haja cura no nome de Jesus. Que haja libertação em nome de Jesus. Que haja alegria nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Que o teu povo vá para casa. Que o teu povo encare uma semana de trabalho. Que pais abençoe seus filhos. Que cônjuges se amem e se deem bem. Se reconciliem. Sejam curados em seus relacionamentos por aquele que é a paz, o príncipe da paz, o Cristo que disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Aleluia. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridona, vá debaixo dessa bênção, da bênção do Cristo, o Cristo ressuscitado, o sublime, o maravilhoso, o majestoso, o poderoso, Jesus, o Cristo, o nosso Redentor. No nome de Jesus. Amém.